Você provavelmente imagina os leões como predadores violentos que passam o dia inteiro caçando na savana africana. Mas a verdade é muito mais surpreendente. Grande parte da vida dos leões acontece longe das caçadas, longe da violência, longe dos ataques que vemos nos documentários. Na realidade, os reis da savana passam a maior parte do tempo vivendo em família, descansando juntos, protegendo seus filhotes, criando alianças, observando silenciosamente o horizonte africano enquanto o calor domina as planícies. E existe um detalhe impressionante que poucas pessoas conhecem. Os leões são os únicos grandes felinos do mundo que vivem em sociedades organizadas. Isso significa que, por trás da força, existe algo ainda mais fascinante: uma verdadeira vida social. Nos próximos minutos, você vai entrar dentro do cotidiano secreto dos leões. Descobrir como eles vivem quando não estão caçando, como se comunicam, como criam seus filhotes, como funciona a liderança dentro da alcateia e por que o silêncio da savana esconde uma das relações familiares mais impressionantes da natureza. E acredite, depois desse documentário, você nunca mais verá os leões apenas como caçadores. Quando o primeiro raio de sol toca as savanas africanas, o mundo selvagem desperta lentamente. O vento atravessa os campos dourados, a névoa desaparece sobre a vegetação seca, e ao longe, deitados sob árvores espalhadas pela planície, estão os leões, silenciosos, calmos, quase imóveis. Durante as primeiras horas da manhã, a temperatura ainda é suportável, mas conforme o sol sobe no céu, o calor africano se torna brutal. E talvez seja exatamente por isso que os leões desenvolveram um comportamento tão curioso. Eles descansam durante grande parte do dia. Alguns chegam a dormir até 20 horas diariamente. Isso não acontece por preguiça, é sobrevivência. Caçar exige enorme gasto de energia. Uma perseguição pode durar poucos segundos, mas consumir força suficiente para deixar o animal exausto. E o pior, muitas caçadas falham. Por isso, conservar energia é essencial para a sobrevivência na savana. Debaixo da sombra escassa de árvores africanas, os membros da alcateia permanecem próximos. Filhotes dormem encostados nas mães. Leoas descansam lado a lado. Machos permanecem atentos ao redor do território. À primeira vista, parece apenas tranquilidade, mas existe uma complexa sociedade funcionando ali. Talvez seja isso que torna os leões tão diferentes de outros felinos. Enquanto tigres preferem solidão, leopardos vivem isolados. Os leões dependem profundamente uns dos outros. A alcateia é uma família, e dentro dela existem relações extremamente fortes. As leoas normalmente nascem e permanecem juntas pelo resto da vida. São irmãs, mães, filhas, tias, gerações inteiras convivendo dentro do mesmo território. E isso cria uma conexão social impressionante. Durante o descanso, comportamentos sutis acontecem o tempo inteiro. Uma leoa lambe outra cuidadosamente. Filhotes se aproximam buscando proteção. Membros da alcateia esfregam suas cabeças uns nos outros. Esses gestos não são aleatórios. Eles fortalecem vínculos sociais, criam confiança, mantêm o grupo unido. É quase como uma linguagem emocional silenciosa da natureza. Mas talvez nada seja mais fascinante do que observar os filhotes. Enquanto adultos descansam, os pequenos transformam a savana em um enorme campo de treinamento. Eles correm, saltam, se escondem no capim alto, pulam sobre irmãos, tentam imitar caçadas, mordem caudas, tropeçam desajeitados. O que parece apenas brincadeira é, na verdade, preparação para a sobrevivência futura. Cada movimento ajuda no desenvolvimento da coordenação, velocidade e força. As brincadeiras também ensinam hierarquia social, limites, comunicação, confiança. Tudo começa cedo na vida de um leão, mas sobreviver até a fase adulta está longe de ser garantido. A natureza africana é extremamente brutal. Muitos filhotes não sobrevivem aos primeiros anos. Hienas, fome, doenças, machos rivais. Tudo representa perigo constante. E talvez nenhum momento seja tão perigoso quanto a chegada de novos machos ao território. Quando machos dominantes envelhecem ou enfraquecem, outros grupos tentam tomar a alcateia. As disputas podem ser violentas. Rugidos ecoam pela savana. Corpos enormes colidem em batalhas brutais. O vencedor conquista território, mas também conquista algo ainda mais importante: o direito de liderar o grupo. E é aqui que a vida dos filhotes corre maior risco. Novos machos frequentemente eliminam filhotes que não carregam seus genes. É uma das partes mais cruéis da natureza selvagem. Mas dentro da lógica brutal da evolução, isso acelera a reprodução das leoas.
Mesmo em um mundo tão perigoso, os leões continuam dependendo da união social, porque sobreviver sozinho na savana é extremamente difícil, especialmente para os machos. Muitos vivem períodos isolados após perderem território, sem proteção, sem grupo, sem ajuda. E é justamente nesses momentos que a savana mostra sua crueldade. Calor extremo durante o dia, frio intenso à noite, pouca comida, ferimentos acumulados, ataques de hienas. Cada dia vira uma batalha pela sobrevivência, mas dentro da alcateia existe segurança, e talvez seja exatamente isso que torna o descanso tão importante para os leões. A calmaria representa estabilidade, representa sobrevivência, representa família. Durante as horas mais silenciosas do dia, os leões observam, mesmo aparentemente dormindo. As orelhas continuam se movendo, captando sons distantes, insetos, passos, ventos, movimentos no capim. O território nunca fica totalmente seguro. A qualquer momento, algo pode mudar. Ao longe, hienas podem se aproximar. Búfalos podem atravessar a região. Machos rivais podem surgir inesperadamente. Por isso, os leões vivem em constante estado de atenção silenciosa. E talvez nenhuma demonstração de poder seja tão impressionante quanto o rugido. Quando o entardecer começa a transformar o céu africano em tons dourados e alaranjados, os leões despertam lentamente. Adultos se levantam, filhotes voltam a brincar. As leoas caminham pelo território. E então, o silêncio da savana é quebrado. O rugido de um leão pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. É um dos sons mais poderosos da natureza. O objetivo não é apenas intimidar. O rugido comunica presença, fortalece conexão entre membros da alcateia, marca território, afasta invasores. É praticamente a voz da savana africana. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da vida dos leões seja perceber como eles demonstram comportamentos emocionais complexos. Pesquisadores observaram reações de proteção intensa, mães desesperadas defendendo filhotes, machos protegendo membros do grupo, leoas procurando indivíduos desaparecidos. Existe conexão emocional real dentro da alcateia, e isso muda completamente a maneira como enxergamos esses animais. Porque por trás da imagem do predador feroz existe algo muito mais profundo. Existe convivência, existe confiança, existe dependência social. Enquanto o céu escurece lentamente, os leões se aproximam novamente uns dos outros. Filhotes procuram calor ao lado das mães. Os adultos observam a vastidão silenciosa da savana. O vento move o capim dourado, e por alguns instantes, tudo parece pacífico. Mas a África nunca permanece calma por muito tempo. A noite transforma completamente o ambiente, e é nesse momento que os leões começam a se tornar mais ativos. As temperaturas diminuem, as presas começam a se mover, a escuridão oferece vantagem para aproximações silenciosas. Mas mesmo antes das caçadas, existe estratégia, coordenação, observação. As leoas analisam movimentos cuidadosamente, escolhem o momento certo, porque cada erro custa energia preciosa. Talvez seja exatamente por isso que os leões aprenderam a valorizar tantos períodos de descanso. Cada momento de calmaria ajuda a sobreviver no caos da natureza africana. E talvez o mais fascinante seja perceber que os reis da savana não dominam apenas pela força. Eles dominam porque vivem juntos, porque cooperam. Porque proteger a família significa aumentar as chances de sobrevivência. Enquanto muitos predadores vivem sozinhos, os leões transformaram a união em sua maior arma. E talvez seja exatamente isso que torna a vida deles tão impressionante. Não apenas as caçadas, mas tudo o que acontece entre elas. Os olhares silenciosos, os filhotes brincando na grama, as leoas descansando lado a lado, os rugidos ecoando ao pôr do sol, a calmaria antes da noite africana despertar novamente. Porque no fim, os leões não são apenas reis por causa da força, são reis porque aprenderam algo raro na natureza selvagem: sobreviver juntos. Se você chegou até aqui, comenta agora, Família da Savana, e se inscreve no canal, porque no próximo documentário você vai descobrir como os elefantes conseguem reconhecer emoções, proteger seus filhotes e criar laços tão fortes que alguns grupos permanecem unidos por décadas. E acredite, o lado emocional da natureza é muito mais profundo do que imaginamos.